Olá, estamos aqui novamente para conversarmos um pouco a respeito da palavra de Deus. E hoje eu dei um título para nossa conversa: A Sinalização de Deus. E é um versículo para nós meditarmos que está no Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E como sempre, né, eu falo que gosto de procurar ilustrações para que a gente possa se identificar um pouco com a ilustração, com a palavra, e isso trazer ainda um pouco mais de esclarecimento para nós. E eu, olhando assim, achei esse muito interessante esse relato. Um homem saiu, né, de casa para o trabalho e o dia estava maravilhoso, agradável, né, bem gostoso. Ele abre o vidro do carro, coloca a mão para fora e vai, né, contemplando a natureza, vendo ali o frescor daquele dia. E de repente ele se depara numa fiscalização, onde há uma placa bem grande dizendo para ele pare. Mas ele, né, não tinha movimento, não tinha ninguém na estrada, ele avançou e foi embora. Mas entre ali as árvores havia um carro, né, um policial, uma viatura, um comando. E esse então foi atrás dele, buzinando a sirene, e ele parou. Quando o guarda chegou até ele, ele não desceu do carro, como é de costume ali no local onde eles estavam. Ele já pensou em algo para se livrar da multa. Então ele, bom dia, seu guarda, bom dia. O senhor viu que o senhor atravessou ali sem parar? E ele então, mas seu guarda, vamos conversar a respeito disso. Aquela placa, pare, será que ela está ali apenas para dizer pare, dê uma olhadinha e siga em frente? Ou será que está ali, olha, não vem vindo carro, ninguém passe logo? Aquele pare pode ser interpretado de diversas formas, né? E aí ele começa a dar, né, algumas explicações. E foram tantas que eu nem consegui decorar todas as explicações, porque a mente humana é genial, né? Ela, quando quer se escapar de algo, ela produz ali tantas coisas que depois a gente precisa anotar, porque senão a gente esquece. Mas o guarda insistiu com ele e disse: não, pare significa apenas que você deve parar e pronto. Mas aquele homem, com tantos argumentos, sem querer tomar uma multa, começa novamente dizendo: com todo respeito, seu guarda, eu gostaria que o senhor fosse mais claro na sua explicação. Eu creio que pode haver outros sentidos para aquela simples palavrinha, como por exemplo, pare, preste atenção, talvez seja necessário parar, ou então, se não há carro ao passar no cruzamento, siga em frente sem parar. E inventou muitas outras formas e até plausíveis, né? Até assim, deixando a gente de boca aberta. Então, o guarda, enfurecido, pegou aquele homem, puxou ele para fora e começou a bater nele com o cacetete. E batia e ele gritava: para, seu guarda, para, seu guarda. E o seu guarda batendo nele com o cacetete: eu não estou ouvindo. E ele: para, seu guarda. E o guarda então começou a dizer para ele: como que o senhor deseja? Se o senhor preferir, pode continuar batendo, porque de fato o senhor não precisa parar. Ou então bata só um pouquinho e depois pare, ou talvez preste atenção no que eu estou dizendo, mas não pare, porque não é necessário, e tantos argumentos também que o guarda usou para aquela palavra pare. E então aquele moço saiu daquilo com uma grande lição, uma grande surra e uma grande multa. Então, olha isso. Pare significa para. A Bíblia, ela tem muitos versículos, muitos ensinamentos, muitas instruções
que nós não podemos transgredir. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós precisamos observar a lei do Senhor. Precisamos realmente entender que a lei de Deus não pode ser apenas interpretada como eu acho. Não tem eu acho. Tem a palavra de Deus. E às vezes, né, nós falhamos em cumprir a palavra. Falhamos em obedecer a palavra, porque estamos cheios de argumento. Há um versículo na Bíblia que diz, o Salmo 119, nós já conhecemos, né, esse salmo que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus, ela traz claridade, ela não traz confusão, ela não traz achismos, ela não traz opiniões de pessoas, ela é a palavra de Deus. E ela é luz para o nosso caminho. Ao invés de nós abraçarmos a luz para a salvação, os homens acabam se afundando nas trevas, né? Como diz João 3,19, que Deus é luz e nele está a luz, mas os homens preferiram as trevas. O homem rejeita a palavra. O homem não aceita obedecer, não aceita as instruções, né? Nós em si temos essa dificuldade de obedecermos. Em João 8,12 diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Reconheça os limites espirituais estabelecidos por Deus. Tem uma palavra que diz assim, ó, porque o invasor, ele não pode alcançar as nossas portas. Então, para que nós estejamos dentro do limite de Deus e não nos limites de Satanás, para que esse invasor não alcance as nossas portas, não entra para dentro. Precisamos ouvir a voz do Espírito. Provérbios tem um versículo que eu gosto muito, não se firme no seu próprio conhecimento. Nosso conhecimento é nulo diante de toda a sabedoria de Deus. Eu estava pensando nessa palavra, né, e usando ela para minha própria vida e fazendo comparações. E eu ali pensei na vida de Sansão. Sansão se deitou no colo de Dalila. Ele brincou com o pecado. Tá lá nos livros de Juízes, né? Nós vemos ali uma história de tristeza. Sansão passou do limite, brincou com o perigo, deitou-se no colo do inimigo. Isso é muito triste. Nós vemos Davi também, né? Ele pensou que podia controlar a situação, passeando ali na beirada da janela, olhando para baixo, vendo Betseba. Ele achou que poderia lidar com aquela situação, envolveu tantas coisas, um pecado atrás do outro, e nós vemos a consequência triste do adultério de Davi. Nós temos exemplos sérios na Bíblia. E a Bíblia em Mateus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai. E nós vemos esses homens, né, que brincaram, acharam que eram autossuficientes, que sabiam que podiam, que se livrariam. Nós temos exemplos na palavra que não nos deixam, né, sozinhos nessa hora de decidir se devemos ou não obedecer a Deus. Obedecer é muito melhor. 1 Samuel, não me recordo o verso, mas diz assim: obedecer é melhor que sacrificar. Nós precisamos entender como uma criança, olha isso, que deixa à beira da praia sem discernir o perigo do mar, se distancia da presença do Pai em águas profundas, nós podemos nos afastar dos limites seguros também estabelecidos pelo conselho de Deus e corremos riscos de morrer e morrer sem Ele, sem Deus, né? Saul pensou que poderia controlar as circunstâncias, determinar o curso da história com sucesso,
separando-se da orientação do Senhor, e nós vemos a história trágica de um rei que começou bem, que começou sendo escolhido pelo povo, sim, mas aprovado por Deus. E nós vemos uma história assim triste de se contar, de se relatar, de se lembrar, né? Edifique a sua vida sobre a rocha e você permanecerá inabalável. É isso que diz a palavra de Deus. Edificarmos a nossa vida nele, sem desculpas, sem achismos, sem. Nós precisamos entender: o sim é sim, o não é não, o pode, pode, o não pode, não pode. E nós queremos sempre estar ali, né, dando o nosso jeitinho. Olha, em Gênesis, Deus disse que enviaria aquele que pisaria a cabeça da serpente, e o que aconteceu? Ele enviou. Ele enviou Jesus. Ele disse que nasceria de uma virgem em Belém. E o que aconteceu? Nasceu da virgem, nasceu em Belém. Ele disse também que morreria em uma cruz. O que aconteceu? Morreu. Sim, morreu na cruz. Nós comemoramos agora, esses dias, domingo, a Páscoa. Comemoramos a ressurreição. Sim, a palavra se cumpriu. Ele disse que ele estaria assentado à direita do Pai, e é exatamente onde ele está, sentado à direita do Pai. E ele também disse que enviaria o Espírito Santo, e ele enviou. Se você fechar os seus olhos, se você respirar um pouco mais profundo, você vai ver, vai sentir, vai ouvir o Espírito Santo. Ele enviou, ele está conosco todos os dias, até o fim. É isso que a palavra diz, e é exatamente assim que aconteceu. O que ele disse significa exatamente o que ele queria dizer. Nós não podemos ignorar isso. Não seja como aquele homem imprudente. Pare de filosofar, pare de dar argumentos, pare de tentar se justificar. Creia, creia. Tem uma palavra, uma parte dessa palavra que diz assim, ó: se o cruzamento é perigoso, preste atenção. O pare de Deus pode estar bem na sua frente. Cuidado para não andar na contramão. Quem que eu me lembro aqui nessa parte? De Jonas. Jonas foi na contramão. Deus manda ele para um lugar, Deus tem um alvo ali, Deus tem uma história de mudança de vida de uma cidade inteira. O que Jonas faz? Vai na contramão, vai para o outro lado. Jonas não obedece. Jonas ignora os avisos, ignora o chamado, ignora a palavra. Ele vai em direção oposta. Se isso acontecer, e se estiver acontecendo conosco, é necessário uma conversão, uma mudança urgente, para que a rota divina seja ajustada na nossa vida. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. Está lá em Salmo 118, Salmo 18:30. A palavra de Deus é perfeita. Querido, não mude a palavra. Não faça com que ela se encaixe na sua vida, mas que você, que eu, né, possamos nos moldar a ela, sabe? Criar forma nela, tendo a palavra como o nosso manual de vida, assim como ela é. E tenhamos em mente todos esses testemunhos desses homens, dessas mulheres de Deus que o Senhor deixou na palavra de Deus e que homens anunciam no Evangelho, né? Homens e mulheres pregadores anunciam no Evangelho, para que a gente possa ter esse norte, ter essa visão. Não ignore a palavra de Deus. Que essa palavra ela possa renovar a sua fé, o seu entendimento, que você possa ter um dia aí todo ele na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarda e que ele faça resplandecer
o seu rosto sobre ti e te dê